Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse dia. Que Deus nesse dia venha te abençoar em tudo aquilo que você necessita e precisa para a glória de Deus. Que neste dia o nosso doce Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos traz a lembrança, tudo aquilo que nós lemos e meditamos, buscando compreender, aprender os segredos do reino de Deus. Sim, o doce Espírito Santo possa hoje te ajudar, como tem me ajudado, a cada dia mais se manter firme na rota da salvação. Cada dia que Deus te dá, me dá, nos dá. Esse dia, Ele já sabe que eu e você, tendo o Espírito Santo dentro de nós vamos vencer sim. Nós vamos lutar, melhor dizendo, nós vamos lutar contra o pecado. Pega essa. Deus, nesta palavra, grude, segure, nesta palavra, tem algo aqui, puxa vida, que é um segredo do céu para mim e para você. Eu não sei se você, como muitos, sempre para num ponto dizendo, meu Deus, e agora? Como que isso aqui vai desatar? Como que isso aqui vai resolver? Agora só o Deus do impossível, para poder entrar em ação, mudar essa situação, seja ela qual for. E o versículo é tão forte, porque o versículo diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Meu Deus. Quando eu estava meditando, não foi hoje, foi ontem, eu fiquei lembrando de muitas coisas. Coisas que hoje eu falo, meu Deus, olha que coisa interessante, olha onde o Senhor tem me colocado, olha o que o Senhor tem feito, olha como o Senhor tem realizado. Para quem não sabe, eu passei alguns meses atrás muito doente, já dizendo para mim mesmo, Senhor, eis-me aqui, pode me levar, se terminou a obra, se terminou seus planos, se o Senhor já completou tudo aquilo que tem que ser completado através da minha vida na terra, estou à disposição para descansar em ti. Aleluia. Dormi em paz, fiquei tranquilo, fiz tudo que a medicina pede para se fazer, não me neguei a nenhum exame, a nada. Mas, gente, sinceramente, glória a Deus, onde eu estou, vocês estão me vendo, já há dias que eu venho falando do Evangelho, pregando o Evangelho, estando em lugares que eu nem imaginava que ia estar. Como não ser grato a Deus? Deus claramente me respondeu. Terminou não. Tem muita gente que precisa te ouvir. Queridos, tem muita gente que ainda precisa ouvir você. Porque você é um canal de Deus. Quando você louva, quando você toca o instrumento, quando você começa a se dirigir ao nosso Deus, Deus, naturalmente, através da sua vida, alcança muitas vidas. E aqui essa história, ela é muito interessante, porque, veja bem, primeiro ele chega a Abrão, que aqui não era nem Abraão, Abrão, faz um pedido a ele. Olha que coisa interessante, Gênesis capítulo 12, eu vou tentar ser breve, porque o assunto é longo, e às vezes eu falo, meu Deus, meia hora, quem aguenta, Jesus? A correria, o trabalho. Então, que Deus me dê graça e que você compreenda o recado de Deus para você, como eu já entendi o recado de Deus para mim. Amém? Que Deus abençoe meu amigo, pastor, gente, de longa data, vocês não têm noção. A vida deste casal, pastora Marilda, sua esposa, sua linda princesa, filha, é também um sinal de Deus, de milagre. Ele pode aí escrever, ele pode aí falar o que eu estou dizendo. O casal aí de pastores, na casa deles, tem um sinal de Deus, de milagre. Aí ele pode responder claramente, como eu fiz a pergunta, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele pode responder porque ele tem um testemunho vivo, caminhando, servindo a Deus, tocando a Deus, ministrando a Deus. Ele sabe do que eu estou falando, porque eu conheci esse casal, né, numa situação que só o dedo de Deus para reverter, e reverteu, porque ele é Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 12, eu quero que você me acompanhe, eu vou tentar ser bem breve aqui, gente, porque a gente ganha tempo, e nesse tempo você compreenda o recado de Deus, principalmente para você que está esperando neste dia, não é o ontem,
Não é amanhã, neste dia a resposta de Deus. E eu creio que Deus, sim, tem resposta aí para você. Então, Gênesis capítulo 12, enquanto eu vou abrindo aqui um script para a gente seguir e ganhar tempo, eu não sou muito de seguir, mas eu estou vendo que a gente tem que remir o tempo. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, olha que coisa forte. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da parentela, casa, olha bem, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro aqui, só quem tem fé para fazer um negócio desse. Como é que é? Ainda vou te mostrar. Ou seja, o senhor vai me mostrar? Vou te mostrar. Primeiro você tem que sair. Primeiro você tem que acreditar. Primeiro você tem que obedecer. Primeiro você tem que tomar posse. E ele fez isso. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecer-te-ei. Ou engrandecerei, melhor dizendo, teu nome. E tu serás uma bênção. Eita Deus! Aí no terceiro vem um segredo de Deus aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Meu Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, ele dizendo em ti, Abrão, aquele ainda não é Abraão. Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. O que todo mundo tem que parar para pensar, gente, aqui, que este casal aqui, que Deus escolheu, a sua esposa aqui, não podia ter filhos. Ele teria tudo para pensar como ser humano, pela lógica humana. Como? Abençoar, sair da casa do meu pai, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, como é que passa, o que passou, melhor dizendo, na cabeça de uma pessoa, vendo a sua própria situação de uma forma lógica? Assim acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. São coisas que a Bíblia responde, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aonde chega o limite da medicina, conhecimento da medicina, a sabedoria de um homem ou de uma mulher que tenha elevado QI de inteligência, tudo está limitado. Deus em nada é limitado. E nada Deus se limita. Até porque, gente, às vezes eu fico pensando, às vezes a gente se esquece como a gente é gerado, de que forma a gente é gerado. Até tem um texto que eu gosto, às vezes quando eu lembro, quando eu ia muito no encontro com Deus, que tocava o bichinho de Jacó. Né? Às vezes o texto fala verminho, só para você entender. Poxa vida, espermatozoide. Às vezes até 2, tem gente aí que gera 4, 5 filhos. Mas como? A mão de Deus. E Deus vai tecendo, vai formando. Deus coloca a alma, Deus coloca o espírito, Deus forma os ossos, Deus forma tudo. Deus é Deus do impossível. O Deus que formou a esposa de Abraão, Deus que trouxe a ela a existência, trouxe justamente porque ela seria o canal de trazer ao mundo, de criar toda uma genealogia, e dele viria algo que hoje nós conhecemos, que é Jesus Cristo de Nazaré. A história começa lá num casal que talvez a sociedade daquela época, as pessoas, a parentela, como vai ser pai? A promessa daquela mulher gerar um filho se tornou para alguns algo que fora do normal, algo que talvez seria assunto do momento. Quando alguém sabe, ou quando os familiares, ou alguns dos parentes comentam, olha, o José e Maria lá, sei, então, você sabia? A Maria, ela é estéril. Então por isso que eles são tanto tempo assim de casados, e, puxa, agora eu entendi, eu pensei que eles não queriam ter filhos. Essas coisas acontecem até no dia de hoje. Mas o que Deus faz, o que Deus, sabe, coloca ao nosso entendimento é que na hora certa, no momento certo, no ano certo, no mês certo, no dia certo, e hoje é o dia. Como é que é? Hoje é o dia.
Deus vai atuar, Deus vai trabalhar. O Deus do impossível. Porque para Deus, gente, não tem nada impossível. Se você pegar os textos da Bíblia, você vai ver que até a morte não teve como contradizer a ordem do Cristo, o Filho de Deus. Para pensar, a mulher viúva, já entra aqui, calma aí, já entra. A mulher viúva, o único filho morre, aí vem o cortejo da tristeza, vem o cortejo, sabe, de todo sonho acabado, vem o cortejo de toda alegria destruída, vem o cortejo da separação de convivência com a mãe, com os amigos, com os vizinhos, porque agora esse cortejo caminha para enterrar aquela criança. Só que do outro lado vem o cortejo, e nesse cortejo que vem Jesus Cristo que é alegria, vem o Jesus Cristo que é vida, vem o Jesus Cristo que expulsa, que cura, que liberta, vem o Jesus Cristo que tem a palavra da vida eterna. Agora vem o príncipe da vida e vem o príncipe da morte. E quando se encontra, acabou tudo aquilo que estava sobre aquela família, aquele povo que vinha no cortejo da morte, da destruição, da separação. E ele para, e manda parar aquele cortejo. Não para. Se você olhar na Bíblia, não teve um momento que a morte teve vez com ele. Não teve. Então, o que eu quero dizer? Algumas pessoas falam, há jeito para tudo. Há jeito para tudo. Tudo se dá um jeito nessa terra. Perde-se um carro, trabalha, vai lá e conquista. Perde-se uma casa, vai lá, trabalha e conquista. Como a gente vê que acontece com as famílias. Chorando, triste, mas eu vou trabalhar, mas eu vou lutar, e Deus vai me conceder que eu vou conquistar tudo de novo. Ficamos doentes, como eu fiquei, que eu comentei. Estou aqui. A medicina chegou num veredito. Então a causa foi descoberta. Eu não me desesperei, confio no Deus da cura, do livramento, da vitória. Como eu creio no Deus que dá vida, que gera vida, o Deus de milagre, eu creio. Deus me deu o privilégio de ver situações na minha vida que não tem como eu negar que Deus, de fato, ele levanta aquele que está indo para a morte, traz à tona, coloca na família de volta. Eu creio nisso. E Jesus para o cortejo, e as pessoas até ignorou a questão dele parar, era até uma questão fora da ordem naquela época, como se usasse hoje o termo, poxa, que falta de educação, que falta de respeito. Será que não percebe que nós estamos aqui tristes, chorando e vai enterrar? E Jesus traz vida, chama à existência aquilo que para todo mundo era impossível. E isso, gente, é a coisa mais linda, porque hoje alguns poderão, se assim quiser, tomar posse dessa palavra e dizer, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, ele está dizendo que para Deus nada é impossível, que não tem nada que possa ser colocado, alguma coisa difícil que Deus não possa resolver. Pode resolver e há de resolver. Convida Jesus Cristo nessa tristeza, nesse momento que você está passando. Convida Ele. Fala, Jesus, entra aqui, fica comigo aqui. As minhas forças se acabaram. É aqui que começa a história pela qual eu e você fomos alcançados. Porque nessa história, Deus estabeleceu um plano. E esse plano redentivo de Deus alcançou e está alcançando muitas vidas. O seu plano, o plano de Deus, gente, é adquirir um povo para o seu nome, de todas as nações, tribos e línguas, um povo que confia nele, um povo que o ama e o que o segue como discípulos seus. Querido, este plano aqui chega a um ponto decisivo com o chamado de Abraão, que depois você sabe que lá na frente Deus muda o nome dele para Abraão. E a grande promessa aqui em Gênesis 12, 3
é essa que alcança você, que alcança a sua família, que alcança a sua parentela, que alcança seu vizinho à frente, à retaguarda, à esquerda, à direita, que alcança todos aqueles que ouvirem o evangelho, que é o poder de Deus, aceitando o Messias, aceitando Jesus Cristo de Nazaré. Consegue entender como essa palavra tem uma profundidade que atingiu você, eu e todos aqueles que são desta nação chamada Brasil? Querido, é a palavra de Deus. A palavra de Deus alcança e há de alcançar todos aqueles que Deus, através do evangelho, ou alcançar a mente e o coração aceitando Jesus Cristo. A chave é essa, é seguir Jesus Cristo de Nazaré. Aqui eu não falo de placa de igreja, aqui eu não falo do ministério, aqui eu estou falando de um Deus todo-poderoso, que naquele dia, todos que têm a marca, o selo do Espírito Santo, os anjos do Senhor, vão pegar cada um e conduzir à presença de Deus. A Bíblia diz, por isso que eu falo que o assunto é intenso, ele é maravilhoso, porque a Bíblia diz que os que estão descansando no Senhor serão ressuscitados primeiro. Se nós estivermos vivos, seremos transformados. Porque é isso que a Bíblia ensina, é o que ela diz para mim. Como que eu vou me preocupar agora? Porque a Bíblia diz, ó morte, aonde é que está o teu aguilhão? Não temas. Deus já preparou e já está tudo preparado para povoar o céu. Aleluia, glória a Deus. E abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que isso poderia acontecer? Aí vem a pergunta, né? Como que isso vai acontecer? Como que isso aconteceria, meu Deus? Gênesis capítulo 17, anota. Gênesis capítulo 17 tem a resposta. Nos dá parte, por exemplo, melhor dizendo, dá a resposta. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão e prometer ser Deus, um Deus salvador, abençoador. Estabeleceria a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti e suas gerações. Querido, aqui Deus está mostrando que ele devia confiar no milagre sobrenatural que ia acontecer na vida dele e da sua esposa. Só que nós somos seres humanos. Nós muitas vezes falhamos em esperar, falhamos, sabe, de ter aquela paciência. Queremos muitas vezes colocar situações à frente dizendo, olha, eu vou dar uma ajuda aqui, tá demorando um pouquinho, eu vou tentar facilitar aqui, porque se Deus prometeu, tem que acontecer. Foi o que aconteceu com a vida desse casal. A sua esposa, ela teve seus momentos como comum às mulheres. Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. Chegou um momento que ela falou, eu vou dar uma ajudinha aqui. Brão, tem a serva, minha serva que me serve, deita com ela. Deita com ela, que com certeza aí, talvez no pensamento humano, pode ser que ela engravide e venha um descendente. E através desse descendente, é claro, Deus vai começar a pôr em prática tudo que ele te prometeu, aliás, que nos prometeu. Então, às vezes, situações nos fazem, como aconteceu com a mulher de Abraão, rir. Como? Eu nessa idade, acessou meus dias de menstruação? Não. Já aconteceu coisa? Então nós temos esse problema aí, que quando alguém solta, fala da parte de Deus uma palavra profética, Deus fala algo comigo, fala algo com você, coisas que um pouco anos atrás, um pouco mais jovem, infelizmente algumas coisas que eu poderia ter feito diferente, por me faltar maturidade e paciência, eu segui por um caminho que depois lá tive que voltar tudo de novo, e não era aquele caminho, não era aquele pensamento, aquela atitude que eu tive, tudo errado. E você cai em si, pede perdão a Deus e continua seguindo o que Deus te manda fazer.
Isso é comum ao ser humano porque nós ainda estamos limitados, e muito limitados, por isso que Deus tenta nos ajudar a todo momento. Então não duvide de quando Deus está dizendo, para mim não tem nada difícil, basta você me obedecer, basta você crer e basta você seguir a minha orientação. Eu vou realizar, eu vou fazer. Não é às vezes da forma que você está pensando, é a forma que eu quero atingir e alcançar muitas vidas com este milagre, com esse sinal, porque eles precisam saber que eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela convenceu o seu marido a deitar com a sua serva e gerou o filho da carne. Gerou um filho que não era da promessa. Gerou um filho chamado Ismael. E mesmo gerando esse filho, Deus avisou Abraão: ele não é o filho da promessa. Ele não será aquele pela qual eu decidi a forma que ele virá a este mundo. A promessa é que de você, eita Deus, de você, Abraão, e da sua esposa, virá o filho da promessa. Eu glorifico a Deus. Deus está dizendo claramente: ei, eu prometi para você, a promessa é para você, a promessa é para sua esposa, a promessa é para sua família, a promessa está direcionada àquilo que eu falei para você. Então Deus, ele é muito lógico nesta questão. Mesmo que aquele casal decidiu fazer algo que não estava nos planos de Deus, Deus avisa, Deus orienta. Por quê, querido? Porque aqui está a resposta que a gente precisa entender e compreender. Mesmo que Abraão e Sara tentou aqui dar sua ajuda humana, ou ajudar Deus, Deus não aceitou. Porque a lógica humana era que deste ventre, como vai gerar, como vai acontecer, dessa situação que você está dizendo aí para você mesmo, só Deus, realmente é só Deus. Agora a questão é, a que ponto você está decidido a se separar de alguma situação que não agrada a Deus? A que ponto você está decidido a abrir mão daquilo que você sabe que não tem nada a ver com o Deus Todo-Poderoso? A que ponto você está decidido a aceitar a promessa e obedecer ela sem nenhum questionamento? Meu Jesus! Gênesis capítulo 15, por exemplo, Deus diz que seus descendentes serão como estrela no céu. Abraão resolve tratar disso com suas próprias mãos e dorme com Agar, a serva da sua esposa. Agora, gente, ele tem este filho, Ismael, e Deus pode agora continuar, já que Ismael nasceu, o seu programa redentivo. Não. A promessa não foi isso. Não foi, sabe, não se tratou dele deitar com uma outra pessoa. Não se tratou dele, sabe, pegar uma mulher. Porque, gente, era lógico que está acontecendo. É lógico pela mente do ser humano, é lógico pela mente do homem, é lógico pela mente da mulher. A mulher dizia ao seu marido: como vai acontecer isso? Se até hoje eu nunca engravidei. Gerou o filho da carne. Uma criança produzida pelos poderes naturais de Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 19. Ó, querido, na verdade, Sara, tua mulher te dá. Olha o que Deus fala, Deus chega em cima. Na verdade, meu Jesus, Sara, tua mulher te dará um filho e chamará o seu nome, até o nome, aleluia, o nome Isaque. E com ele, quem? Isaque. E com ele estabeleceria a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Por quê? Por que Deus fala veemente, Deus traz à tona essa promessa ao coração de Abraão? Gente, Deus esperou tanto para dar um filho prometido. Posso mudar até aqui? Posso colocar um pontinho aqui que vai mudar a questão que eu acabei de falar?
Por que Deus esperou tanto para dar o filho prometido? Você não faz às vezes umas perguntas dessas? Fala a verdade. Oh, meu Deus, por que demora tanto? Porque não muda. Puxa, meu Deus, essa situação, família, pai, trabalho, emprego, igreja, ministério. Porque esse tempo, meu Deus, tantos anos já se passou. Eu digo que é hoje a mudança que tanto você espera, desde que você creia na palavra profética que está sendo liberada para a glória de Deus. Gênesis capítulo 18, verso de número 11, dá essa resposta que tanto você e eu precisa crer, aceitar e tomar posse. A Bíblia diz que eram Abraão e Sara já velhos, meu Deus, e adiantados em idade. E Sara já havia cessado costumes das mulheres. E de acordo com Gênesis 11:30, Sara também, para acabar de, criar uma dificuldade maior para a ciência, para a lógica humana, ela sempre foi uma mulher estéril, mesmo durante seus anos férteis. Agora ela está além do limite que a própria ciência consegue comprovar. Agora ela está, infelizmente, numa situação que tudo agora só pode acontecer se Deus do impossível agir. Chegou o limite humano. Chegou a fase que você sabe que nada pode mudar se Deus assim não o quiser mudar. Chegou o momento aonde você tem que parar para pensar. Agora só o sobrenatural para mudar o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo, com a minha família, com meu filho, com minha filha, com meu esposo, com a minha esposa, com meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, com a minha mãe. Segura, estou terminando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, como Deus é lindo, como Deus tem resposta do céu para aqueles que não abrem mão da palavra de Deus, que acredita, que crê e que está, como eu, sempre dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aleluia. Portanto, meus queridos, somente agora é a hora do filho da aliança nascer, quando os recursos humanos foram exauridos. Oh, meu Deus! Então Abraão e Sara estão reduzidos, estão reduzidos. Agora as risadas da incredulidade completa. Agora Deus dá promessa diferente de todas as promessas humanas, uma promessa que carrega o poder do cumprimento dele, de Deus, como está em Gênesis 18:14, ao tempo determinado. Meu Deus, ao tempo determinado, tornarei a ti, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Queridos, o tempo está na mão daquele que controla tudo. O tempo que nós achamos que controlamos e não controlamos nada. Não conseguimos falar: vou somar mais um ano de vida, uma hora de vida. Você não consegue. Está tudo na mão desse Deus. E a Ele a honra, a glória, o poder, a majestade. A Ele todo o louvor, toda a adoração. O tempo é hoje.
O tempo do teu milagre, o tempo da mudança que você tanto almeja e precisa é hoje. Por que eu digo é hoje? Eu vou repetir. Eu estava já descansado em Deus, de estar com Ele sem nenhuma preocupação. A única coisa que eu falei para Deus, se terminou o meu tempo, e eu não vou falar mais, eu não vou transmitir os segredos do reino de Deus, não vou estar orando, não vou estar exercendo aquilo que o Senhor me entregou, os dons que o Senhor me entregou, porque é emprestado, não é meu. Aleluia! E aqui estou eu dizendo, como profeta de Deus, como atalaia, como um querites, no grego enviado, falando do querigma, as boas novas do Evangelho, trazendo à tona o Deus que traz, sabe, traz, vamos dizer, a realidade, aquilo que para o ser humano é ilógico, é incomum, não tem como, mas o tempo de Deus para você hoje. Hoje Deus diz claramente que aquilo que tanto se almeja, aquilo que você um dia orou, jejuou, buscou, Deus está batendo no teu coração. E aí, posso entrar, posso mudar essa situação, prepara o berço, se prepare, prepara a passagem, prepara o passaporte. Deus é Deus, querido, é muita resposta de Deus. Se prepare para essa viagem, se prepare para mudar para aquela cidade, ter um negócio com você naquela cidade. Se prepare para anunciar o evangelho naquela nação. Mas espera aí, Senhor, eu não domino esse idioma. Eu penso nisso também, gente. Mas como é que é? Aqui, eles tentaram fazer algo, tentaram ajeitar, não deu certo. Não era a vontade de Deus o que aconteceu com Abraão e Sara. Agora Deus chega para ele e dá o veredito do milagre. E qual é o veredito do milagre? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Deus querido, aleluia, espera até ser, olha o que eu vou falar agora. Deus espera até ser humanamente impossível que o filho da aliança nasça a fim de mostrar que não é por o esforço humano que o povo da aliança será criado. Pare de lutar, meu querido. Pare de gastar os teus recursos. O milagre virá da parte de Deus. Toma posse. Para de ficar batendo de um lado do outro. Acalma-se. Busque a calma do nosso Deus. Busque a paciência em nosso Deus. Fique tranquilo, porque hoje a sua situação, Deus está mudando em todos os sentidos. Seja na ordem física, seja na ordem material e principalmente espiritual. Principalmente de ordem espiritual. Como que isso ia acontecer? E aconteceu. Deus não vai unir de uma forma como eles tentaram e pensaram, uma forma humana, carne. A questão sempre foi e sempre será espiritual. Você foi alcançado? Glória a Deus, eu também. Como que isso aconteceu? Da forma que Deus gerou e da forma que Deus trouxe à tona o milagre chamado Isaac. E eu tenho que falar isso, eu tenho que trazer à tona esta verdade. Chegou ao limite e Deus falou, não é dessa forma. A obra da graça divina, ela sempre foi e sempre será soberana. A formação, gente, de um povo de Deus, de todas as famílias da terra, por amor de seu nome,
não é e nunca foi e nunca será uma criação humana. Nunca. Abre aspas. Como que Jesus nasceu? Como Jesus foi gerado? Aleluia. Só para você pensar um pouquinho. Fecha aspas. Só para você lembrar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Segura. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, meus queridos, que Ismael, estou fechando, terminando, senão a gente vai o dia inteiro. Aleluia. É por isso que Ismael não qualifica como filho da promessa. Simbolicamente, gente, ele nasceu por obra da carne, o produto da presunção, da descrença de Abraão. Por isso que o versículo citado como tema do nosso Café com Deus, ele diz, aí vem a pergunta, haveria coisa difícil ao Senhor? Gênesis 8:14 é uma pergunta sobre a capacidade de Deus de criar para si mesmo um povo da aliança com todas as chances, contra todas as chances humanas. Tem que fechar, gente. Muita coisa que o Espírito Santo vai falando, vai soprando, vai me colocando a parte toda da Bíblia. Palavra da sabedoria que Deus nos dá, o dom, né? O dom da ciência é muito importante, porém a gente sabe que estamos limitados a um tempo ainda, que alguns podem ver, outros podem ouvir, outros podem esperar, mas eu termino dizendo, hoje, aquilo que era impossível para o homem, aonde chegou o limite de toda inteligência, sabedoria, recurso, Deus entra em ação na sua história, na sua vida. E Deus nos mostra que eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. A promessa se cumpre em você, se cumpre em mim, se cumpre em todos aqueles, em todas as nações, porque não fomos e não somos gerados da forma como Abraão e Sara pensou em ajudar a Deus. Esse filho da promessa trouxe a essa terra o que hoje você chama Yeshua HaMashiach, a quem você chama Jesus Cristo de Nazaré, a quem você se prostra, adora, dobra os seus joelhos, a quem você diz quem é o teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele. E por causa dele, que todos nós se tornamos filhos de Deus Pai. É por causa dele, quando você o aceita, que você tem uma ligação espiritual. Até porque, queridos, eu não posso ir muito além, mas vou dar só esse ganchinho. Alguns pensam que nós somos isso, carne. E Deus nos deu, emprestou esta carne, nós somos espírito. Deus nos formou com uma alma, Deus nos formou com um corpo e Deus nos colocou um espírito. Até porque o próprio Jesus, ó, como eu estou tentando terminar, vocês não têm ideia como Deus faz eu andar na Bíblia. Deus chega para uma mulher, como sendo tu, judeu, fala comigo, que sou samaritano. E lá você vai encontrar o que Deus procura, o que Deus busca. Deus procura homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que têm o entendimento de adorar em espírito e em verdade. A minha oração é que Deus realmente te alcance, que você passe a ser como nós já temos entendimento, filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Que a partir de hoje, aquilo que tanto você esperava, meu querido, minha querida,
você já pode colocar o melhor louvor. Prepare a festa em adoração a Deus, porque o anjo do Senhor está aí onde você está, tocando onde tem que ser tocado, levantar o que tem que ser levantado, abrir o que tem que ser aberto, mudar o que tem que ser mudado dentro do teu corpo, trabalhar na mente, no coração, colocar as forças que você sabe que já não tinha mais. É o seu dia, e esse dia foi Deus que nos preparou para a glória de Deus. Que hoje, tudo aquilo que se levantou contra você, que se tornou como uma porta de bronze e de ferro, seja destruída, aniquilada, para que os caminhos sejam abertos. Que hoje, você que está pensando, novamente eu vou naquele hospital, a boa notícia você receberá hoje para a glória de Deus. A boa notícia de vida e não de morte. Como profeta de Deus, ministro do Evangelho, que todas as bênçãos que Deus colocou sobre a vida, segundo a palavra de Abraão, te alcance neste dia para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Receba aí o abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, se Deus nos permitir, com certeza, gente. Amanhã eu estou de volta para falar mais um pouco das coisas de Deus, porque Deus tem pressa. E Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Deus abençoe Ledo Gonçalves, Deus abençoe a pastora mestre na palavra Rosenilce Mendes, Deus abençoe a todos aqueles que estão me vendo, o pastor Amaurido, sabe? Todos vocês são pessoas escolhidas a dedo por Deus. Nos ajude, se assim puder, compartilhe. Deixa Deus dar o recado, como nós já sabemos. Deus está agindo em todas as áreas, porque nós somos filhos de Deus, e Deus nos alcançou justamente por causa da promessa feita a Abraão. Aleluia! Shalom!